o nosso próximo entrevistado. E é com ele que a gente segue agora com a nossa programação. E eu convido o Francisco Cunha. Conhece o Francisco Cunha? Não conhece? Eu te apresento. Ele é diretor da Tecfértil Agroconsultoria e Negócios. Ele vai explicar para a gente, professor Césio, como funciona a oferta e a tecnologia de fertilizantes no mercado atual, um tema que tem preocupado e muito o produtor rural. Então eu peço para vocês fazerem a troca enquanto a gente faz a vinheta. Até daqui a pouco, professor. Até mais. Francisco Cunha, bom dia, seja muito bem-vindo. Que prazer ter você aqui falando de um tema tão importante, tão relevante. Vou te falar uma coisa, professor. A gente vem acompanhando aí todas as notícias ligadas ao agro nos últimos meses e, sem dúvida, né, esse temor de escassez de fertilizantes, sem dúvida, tem sido a tônica aí das preocupações do setor produtivo. Sem dúvida. Muito obrigado pelo convite. Vai ser bastante oportuno a gente discutir essa questão, tanto da questão da disponibilidade, que é um assunto que preocupa, como também a questão de preços que está afetando o custo do produtor. Então nós vamos tentar passar algumas mensagens e tentar ajudar o produtor a obter o melhor resultado com as adubações. Francisco Cunha, o palco é todo seu. Obrigado, Célia. Bom, pessoal, nós vamos então abordar o tema sobre a oferta e tecnologia de fertilizantes do mercado atual. Então é um tema, vamos dizer, bastante extenso, mas a gente vai procurar sintetizar em algumas coisas para nos chamar a atenção e a gente possa debater isso, inclusive com os outros palestrantes e com a nossa audiência, né? Esse gráfico aqui, ele demonstra bem o porquê de ter toda essa preocupação do produtor com relação ao aumento dos custos. Nós tivemos, a partir do início de 2021, uma escalada extremamente grande nos custos do fertilizante. Então aqui nós estamos vendo a média de preços dos fertilizantes que estão sendo desembarcados no Brasil mês a mês. Mas existe ainda uma situação um pouco mais preocupante. A gente vai discutir esse assunto um pouquinho mais para frente. Isso aqui é só para mostrar o porquê desse assunto estar sendo, vamos dizer, de alta preocupação para os produtores. Isso não é exclusivo do Brasil, ele acontece no mundo inteiro. Nós somos tomadores de preço, porque nós dependemos de importações. Aqui é o cenário que a gente enxerga da oferta dos fertilizantes para o varejo nos Estados Unidos. Os produtores nos Estados Unidos também estão pagando muito mais caro para os fertilizantes. E a gente tem ali algumas datas alguns pontos que estão sinalizados com relação aos fertilizantes. Nós vamos depois colocar isso em discussão mais para frente. Bom, a grande situação que nos afeta muito mais é porque o Brasil é o quarto consumidor de fertilizante no mundo. Nós ficamos atrás da China, da Índia, dos Estados Unidos, depois vem o Brasil. Esse dado é de 2018, né, dos últimos anuários que a gente ainda anda baseado nos dados da IFA. Mas a gente já vê que a nossa utilização de fertilizante no ano de 2021, ela já bateu naquilo que os Estados Unidos consumiam, que não cresce na mesma proporção. Então nós vamos, invariavelmente, nós só não podemos ter certeza se vai ser em um ano ou dois, nós seremos o terceiro consumidor de fertilizante. Mas aí tem um problema, né? Nós temos um problema de que nós não somos produtores de fertilizantes na mesma proporção que os outros países são, né? E esse crescimento do nosso mercado, a gente pode ver nesse gráfico, é a escalada de uma montanha, né? E o problema da nossa disponibilidade, a gente pode ver nesse outro gráfico, que tem aquela linha vermelha, é que nós passamos, quando você vê a proporção da quantidade de fertilizante que a gente importava nos anos anteriores, por exemplo, em 2015, a barra vermelha era o quanto nós importávamos, a barra azul é quanto nós produzíamos. A gente vê que a barra azul, nos últimos anos, houve uma diminuição, porque nós tivemos uma paralisação da produção de ureia, que está sendo retomada felizmente agora, né? Então a gente vai recuperar um pouco dessa produção e existem alguns projetos em andamento que também contribuirão. Mas, por outro lado, esse crescimento tão grande no nosso consumo fez a nossa dependência de exportações crescer muito mais que aquela barra vermelha. E a linha vermelha, ela nos sinaliza qual a relação que nós temos entre o que produzimos e o que importamos. Nós passamos da ordem de 2 vezes importando com relação ao que produzia, passamos para uma ordem de mais de 5 vezes de dependência de importações.
A gente sabe que tem um plano nacional de fertilizante em andamento, com uma série de medidas que devem incentivar tanto a produção como as medidas, vamos dizer, de melhoria no relacionamento com os países fornecedores, e a gente espera que isso nos traga um sucesso para garantir o abastecimento dos fertilizantes para a nossa agricultura. Esse é um gráfico que acaba preocupando novamente. Porque quem foi o maior fornecedor de fertilizante do Brasil em 2021? Foi a Rússia, que nesse momento está sofrendo uma série de sanções e sendo impedida, sendo bloqueada para o fornecimento de diversos países, e aí nós temos essa enorme dependência. Isso é considerando todos os fertilizantes que a gente considera dentro vamos dizer, de todo o complexo, em especial, a Rússia, junto com a Bielorrússia, que é outro fornecedor de fertilizantes, estão sancionados e representam quase 50% do nosso fornecimento de potássio, que aí, então, nós temos um gargalo maior ainda especificamente nesse nutriente. Mas a Rússia foi o nosso maior fornecedor em 2021, seguido da China, Então, a gente ainda aumenta essa preocupação com essa questão da disponibilidade. Quer dizer, nós temos dois fatores, um fator de preço e um fator de disponibilidade. Voltando à questão dos preços, aquilo que eu falei para vocês, aquele cenário que a gente vê que os produtos foram tendo um acréscimo no que foi descarregado no Brasil, e existem alguns pontos que são relativamente marcantes. Por exemplo, em fevereiro de 2021, nos Estados Unidos, o governo impôs uma tarifa de importação para os fornecedores de fosfatados que eram oriundos da Rússia e do Marrocos. Com isso, o que a gente pode ver naquela linha azul? Que já houve um incremento nos preços dos fertilizantes fosfatados no mercado americano, porque eles tiveram que pagar mais caro por esses fertilizantes. Essa tarifa era no sentido de proteger a indústria americana de produção de fosfatados. Agora, qual é o efeito? Se o preço lá fora sobe, como nós somos tomadores de preço, o preço aqui também acaba aumentando. Depois, em junho de 21, a Mosaic fecha uma planta de produção de cloreto de potássio. Diante de uma situação de haver um risco com as instalações mais antigas e para vamos dizer, dar prioridade na instalação de um novo acesso a essa mineração. Então, o que aconteceu com essa redução da oferta de cloreto de potássio? Novamente, na linha vermelha, a gente vai notar que começou a ter uma escalada também dos preços de potássio. Em julho de 2021, na busca de proteger a demanda necessária para a agricultura da China, a China parou de exportar fertilizantes. Então, nós tivemos também o nosso segundo fornecedor de fertilizantes fazendo uma redução no que ele poderia ofertar. Novamente, o que a gente tem? Mais um impulso para os preços subirem. Depois, quando chegou em setembro, diante dos custos de energia que aumentaram de uma maneira bastante significativa na Europa, diversas fábricas paralisaram a sua produção de amônia, que é muito dependente do consumo de gás, então diretamente ligado com o custo da energia. Com isso, o que você começa a ter? Uma falta de disponibilidade de fertilizantes nitrogenados. Isso, novamente, vai afetar para os preços crescerem. Em fevereiro, nós tivemos aí mais uma situação bastante complicada, que é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E aí isso acabou atrapalhando todo o mercado de fertilizantes no mundo, e principalmente nos preocupando com relação a esse suprimento de fertilizantes, já que a Rússia, sendo sancionada, poderia trazer um prejuízo muito grande para atender a nossa demanda de fertilizantes. Agora, isso não é o final da linha. A gente tem uma defasagem entre os preços que nós estamos desembarcando os fertilizantes aqui no Brasil hoje e os preços que nós estamos tendo que ir buscar novas remessas de fertilizantes, novas cargas dos nossos fornecedores. Então, a gente já pode ver nesse gráfico, que se a gente olhar dentro desse quadradinho, o quadradinho é a ponta das nossas linhas, onde se indica qual é o preço que nós estamos tendo que pagar pelos fertilizantes para serem embarcados e chegarem no Brasil aqui em um mês e chegarem até os agricultores dentro de 2 meses. Então, os preços vão continuar em alta. Quem está negociando fertilizante hoje, provavelmente está negociando baseado na ponta dessa linha e não naquele histórico que nós tivemos. Agora,
o nosso agro não parou. Desde que a gente sentiu todo aquele cenário daquelas situações que iam provocando algum efeito no mercado de fertilizante, ela, de certa forma, provocou reações e precaução tanto de fornecedores como de agricultores. Houve, de certa forma, uma boa antecipação. As compras foram se antecipando. Tanto é que, se a gente considerar os 4 primeiros meses desse ano, a gente vê que nós continuamos recebendo muito fertilizante da Rússia, né? Apesar de tudo, a Rússia continuou sendo, nesses 4 primeiros meses desse ano, o nosso principal fornecedor de fertilizante. Quer dizer, o agro não parou e está se mobilizando. Agora, como que isso vai caminhar daqui para frente? Os agricultores e os seus fornecedores, as indústrias, vão ter que procurar os caminhos que possam superar. Desenvolvendo outros fornecedores, a gente vê que o Brasil está executando o que está se chamando diplomacia dos fertilizantes, procurando os países que nos fornecem em quantidades menores para que eles também nos forneçam o fertilizante em quantidades maiores, como foi as visitas ao Canadá, ao Egito, até ao Irã. E a gente, então, contando que a participação desses fornecedores, ele possa superar ou compensar em parte aquilo que eventualmente a gente venha a perder de algum fornecedor. Agora, quais são as tendências para a adubação que a gente poderia destacar para vocês, que são importantes para a gente melhorar? Quer dizer, o adubo está caro, a gente tem talvez um risco, vamos dizer, de faltar adubo. Nesse momento não parece ser esse o problema. Inclusive os relatos do Porto de Paranaguá é de que não há espaço nem para desembarcar dos navios, então precisa ser agilizado o caminho desse fertilizante que está chegando até as nossas lavouras, até o interior. Mas quais são as tendências que eu destacaria para vocês? A primeira delas é que nós temos um aumento expressivo de produtividade. As nossas principais culturas que consomem fertilizante, como é o caso da soja e do milho, elas têm um crescimento de produtividade. E com o aumento da produtividade, aumenta a necessidade da aplicação de doses mais altas. Nós temos que fornecer a quantidade de nutrientes que nós vamos, no mínimo, repor aquilo que está sendo colhido e levado embora, para ter uma manutenção da fertilidade de uma forma sustentável. O segundo ponto é que a aplicação de cloreto ele tem que ter foco no sistema de produção, o potássio. O professor Césio já falou aqui para vocês. O milho precisa de uma quantidade grande de potássio, mas ele leva muito pouco embora. Ele vai devolver a maior parte desse potássio para a próxima cultura que vai vir. Então nós temos que aprender a manejar o potássio para ser mais eficiente e melhorar o aspecto de custo e nutrição. Então, você tem que planejar isso. Ele pode ser aplicado de uma forma única nos solos argilosos, pode ser antecipado. Em pós-plantio, cada situação de um produtor vai determinar o que ele deve fazer. Não há uma receita única. O fornecimento de fósforo também pode ser feito em aplicações antecipadas em solos de boa fertilidade. Ou ele vai ter que ser feito no plantio, procurando sempre ter um produto de boa qualidade física, eventualmente multinutriente nos fertilizantes fosfatados e considerar o nível do solo, né? E por último, uma coisa que eu acho que deve ser chamada a atenção, o nitrogênio, para ser bem aproveitado pela planta e diminuir as perdas, como o professor Sérgio já falou, ele deveria ser focado em aplicar localizado. Então é preciso um maior foco da indústria de máquinas e dos produtores para procurar meios de melhorar esse processo de aplicação do fertilizante nitrogenado. Com relação aos fertilizantes, o que a gente tem visto? O fornecimento de cloreto de potássio com micronutrientes, no sentido de melhorar essa questão operacional e de distribuição. Temos complexos com o incremento da quantidade de enxofre, procurando ter um equilíbrio nos nutrientes. Nós temos complexos com inclusão de micronutrientes, de acordo com a situação e a demanda, né? Nós podemos ter complexos específicos. A gente vê isso para a soja. As indústrias, às vezes, fazendo um produto voltado para uma determinada região, com uma determinada composição, exatamente para atender aquelas necessidades de balanço daquela cultura. E deveremos ter que encontrar isso também para o milho, né? Fertilizantes com relação a NP mais baixas. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que ter uma quantidade maior de nitrogênio
proporcionalmente ao fósforo. Por exemplo, um MAP tem uma relação de 5:1. Então, quando você coloca a quantidade de fósforo pelo MAP para o milho, você colocou muito pouco nitrogênio. Então, você tem que procurar um produto que esteja mais próximo do DAP. Mas nós não temos essa cultura do DAP aqui. Sempre evitamos por causa dos problemas de incompatibilidade com mistura. Mas vão surgindo outros fertilizantes complexos ou nós temos que procurar as misturas que nos atendam de uma forma mais favorável. Misturas ou granulados com atenção nessa relação nitrogênio, fósforo e enxofre. Como o professor Césio falou, nós não podemos esquecer o enxofre, que ele é muito importante para essa questão do metabolismo do nitrogênio. Ou das misturas de cobertura, muitas vezes seja só de nitrogênio, mas que contenha o S necessário, ou as misturas N, K e S. Então, devemos ter atenção do que nós necessitamos. E procurando fertilizantes, eventualmente de eficiência aumentada, onde eu pergunto quando e quanto, né? Quer dizer, em que momento que isso pode nos trazer algum ganho e quanto vai nos custar. Então, nós temos que avaliar essa situação. Aqui eu trago um exemplo para vocês. Vocês têm o aspecto de uma lavoura no Mato Grosso, né? Onde o produtor fez a adubação, colocou uma dose adequada, mas, no entanto, ele esqueceu da qualidade da operação. O pessoal da Fundação Mato Grosso, né, relatou esse trabalho, fazendo uma amostragem em 48 linhas, a cada 2 linhas ele fazia uma pesagem, e nós temos o resultado nesse gráfico. Então, vocês vejam, a produtividade nessa área, ela variou desde 40 sacos, 142 sacos, até 96 sacos. Quer dizer, o produtor, por um problema de má distribuição do adubo que ele gastou o seu dinheiro, ele chegou a perder em uma boa parte da área dele mais de 40 sacos por hectare. Simplesmente porque errou na parte operacional. Então, tendências gerais, o que eu poderia dizer para vocês? Buscar menores custos com mudança nas operações que devem ser adequadas para o fertilizante utilizado. Eu posso usar lanço ou não posso usar lanço? Eu devo usar na linha? Eu devo usar localizado? Isso tem que ser adequado, mas é um fator que pode contribuir para melhorar a situação. Então, atenção na qualidade das operações. Pense na parte operacional, mas não se esqueça da qualidade das operações. Produtos com boa uniformidade e melhor aplicação, eles devem ter prioridade, porque você vai ter um ganho de eficiência na tua distribuição. Não adianta eu comprar um produto barato, mas desuniforme, que vai prejudicar a parte operacional. Produtos com multinutrientes que contenham todos os nutrientes exigidos na adubação. Cada região, cada local, cada empresa tem que procurar se posicionar para fornecer para o produtor aquilo que é mais adequado para ele. E o produtor, ao mesmo tempo, avaliar aquilo que está sendo oferecido para ele, qual a situação que se adequa melhor para ele atender a necessidade, né? A gente vê que existem iniciativas mais robustas na oferta de organominerais. Eu acho que isso deverá aumentar, porque nós temos uma grande disponibilidade de materiais orgânicos no Brasil que muitas vezes estão sendo mal utilizados, desperdiçados e muitas vezes com problemas ambientais. Então, as empresas, grandes empresas inclusive, que têm que resolver esse problema, eles estão na iniciativa de melhorar essa disponibilidade. E, por fim, a oferta de minerais, que a gente vê que há muito debate, muita discussão, tem muito produto sendo oferecido, mas a gente precisa conhecer cada um deles para poder separar. O que é bom para mim pode não ser bom para o meu vizinho, ou pode não funcionar adequadamente. Então, a gente tem que aprender a separar esses produtos. Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. E, é claro, vamos estar aqui disponível para poder atender as perguntas de vocês e a gente poder discutir esse assunto com um pouco mais de detalhe em função do que vocês querem. Então, Suelen, chamo você novamente aqui. Francisco Cunha é cirúrgico no tempo, fez uma síntese maravilhosa em 15 minutos. A gente teve uma boa ideia de como está esse mercado. E o que chama a atenção, Francisco, é a importância do produtor cada vez mais se aprimorar no planejamento, conhecer o seu negócio, né? Se aprimorar, se aprofundar. Eu acho que isso faz toda a diferença. Sem dúvida. Eu costumo falar que a produtividade começa a ser decidida nas decisões do produtor antes do plantio. Não é só o clima, não é o adubo, não. Ele começa nas decisões que ele tomou antes. Exatamente, são vários fatores. E a gente vai se aprofundar nesse tema e em outros temas no nosso primeiro painel, né, dessa edição do Fórum Getap Milho Verão. E eu vou convidar o Francisco a ficar aqui comigo, porque eu vou chamar, rapidamente a gente vai fazer uma troca, vamos rodar a vinheta, porque o professor Césio volta para cá, o Anderson Galvão também, para o nosso primeiro debate. Então, roda a vinheta, produção.